Hoje eu vim falar para vocês sobre um dos piores males desse século. Olá, meu nome é Helena Cristina, eu sou médica e no vídeo de hoje você vai entender o que é a ansiedade e o que ela pode causar no seu organismo. Esse é um assunto bem complexo e a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que ansiedade não é frescura, ok, pessoal? Eu sei que você pode estar pensando em reprimir esse sentimento ou que outras pessoas devem estar falando que isso é coisa da sua cabeça, que isso é frescura, que isso é mimimi, mas saiba que os sintomas de ansiedade podem ter muito mais sentido do que você imagina. E é isso que eu vou te explicar aqui nesse vídeo. A ansiedade é uma resposta natural do organismo, e para entender como ela age, primeiro a gente vai precisar entender o que são neurotransmissores. Imagina que o cérebro é uma grande rede de comunicação, com bilhões de células chamadas de neurônios. Esses neurônios, eles precisam se comunicar uns com os outros para que a gente possa se mover, sentir, aprender, memorizar. E a forma como um neurônio se comunica com o outro é através dos neurotransmissores. Ou seja, os neurotransmissores é como se fossem as nossas palavras, é um meio de comunicação. Por exemplo, durante o processo de aprendizagem, a gente começa a ligar os pontos e a amadurecer algumas informações. E uma série de pensamentos começam a percorrer o nosso cérebro. Esses pensamentos são produzidos pela troca de informação entre um neurônio e outro através dos neurotransmissores. Então é como se eles estivessem conversando entre si para formar uma ideia. No caso da ansiedade, ela é gerada de maneira natural no organismo, tanto em resposta a situações desafiadoras, perigosas ou estressantes, quanto em resposta a situações de conquista, de alegria ou de expectativa. Em uma situação perigosa, por exemplo, é como se um neurônio ficasse falando para o outro: toma cuidado, fique em alerta, presta atenção. Ou em uma situação de expectativa: vai dar certo, não desista, capacita sua mente, segue em frente. A gente sabe que cada palavra possui um tipo de vibração. E para manter a nossa vibração positiva, é preciso proferir palavras positivas. A mesma coisa acontece com os neurotransmissores. Cada um vai produzir uma frequência diferente e isso vai influenciar nas nossas emoções. Para entender melhor esse mecanismo, a gente vai pegar o exemplo da Laura. A Laura está prestes a fazer uma apresentação importante no trabalho. Ela está animada com a oportunidade de mostrar suas habilidades e contribuir para uma equipe, mas também está um pouco nervosa porque quer se sair bem. À medida que a apresentação se aproxima, o seu corpo começa a liberar noradrenalina, que é o neurotransmissor que vai aumentar o seu estado de alerta, foco e energia, preparando o corpo para lidar com uma situação desafiadora. Enquanto isso, a serotonina começa a agir na regulação do seu humor e da sua ansiedade. Níveis adequados de serotonina ajudam a manter o equilíbrio emocional saudável. À medida que ela se prepara e visualiza o sucesso da apresentação, o seu cérebro começa a liberar dopamina. Esse neurotransmissor está associado a um mecanismo de recompensa, então, nesse caso, a recompensa seria o reconhecimento que ela vai receber por um trabalho bem feito. E é essa sensação, ou seja, são essas as palavras que vão te motivar a continuar fazendo o seu trabalho, a dar um sentido para isso. E no meio de toda essa agitação, o ácido gama-aminobutírico, que a gente vai chamar de GABA para facilitar, é um neurotransmissor mais pé no chão, ele ajuda a reduzir a atividade neural. É tipo assim, enquanto a noradrenalina, a serotonina e a dopamina estão ali inflando o ego daquela pessoa, o GABA ele vai começar a falar assim: ok, tá tudo muito lindo, maravilhoso, você vai se sair bem, você é um profissional super capaz, mas mantenha a humildade, ok? Não se esqueça do seu verdadeiro propósito, que é ajudar as pessoas e não a si mesmo. Lembre-se de quem você é apenas um grãozinho de areia no meio de todo um universo. Mais ou menos assim, só para vocês entenderem. E aí depois que passa a apresentação, os níveis de neurotransmissores eles vão diminuir, né? Eles vão voltar para o seu basal ali e a pessoa vai voltar ao seu estado inicial. Então a gente consegue perceber nesse exemplo que a ansiedade ela foi provocada pelo aumento dos níveis dos neurotransmissores na dose certa e por um curto período de tempo. Depois disso eles caíram e a pessoa voltou ao seu estado basal. E aí você deve estar se perguntando, mas se é uma resposta natural do organismo, por que eu estou sofrendo tanto com as crises de ansiedade? Quando existe um desequilíbrio na produção e na liberação desses neurotransmissores,
é quando a ansiedade começa a se tornar um problema e atrapalhar as atividades diárias daquela pessoa. Para entender melhor quando que a ansiedade se torna prejudicial, a gente vai voltar para o exemplo da Laura. Passado alguns anos, a Laura se viu em uma situação muito estressante, com uma carga horária muito grande no trabalho, muita cobrança dos seus superiores. Seus colegas de trabalho estavam com inveja dela por ela ter sido promovida depois daquela apresentação, além dos problemas pessoais dentro de casa e questões financeiras. Laura estava se sentindo extremamente sobrecarregada e querendo resolver tudo sozinha. Então, nesse novo cenário estressante e exigente, o que vai acontecer? O sistema nervoso simpático ele vai ser ativado, resultando na liberação de noradrenalina constantemente. E quando a noradrenalina está constantemente sendo liberada, a pessoa ela fica em estado de alerta de maneira constante, preparando o corpo o tempo inteiro para lidar com as demandas do meio ambiente. Isso vai levar a uma produção prolongada de cortisol. O cortisol ele não é um neurotransmissor, ele é um hormônio, e o excesso de cortisol vai diminuir a imunidade, vai afetar o metabolismo, vai influenciar no sono e na função cerebral, inibindo a produção de serotonina e dopamina. A diminuição da dopamina vai fazer com que Laura agora, ao invés dela ir trabalhar motivada, ela vai trabalhar obrigada, ela não vê mais sentido em fazer aquilo. E a diminuição de serotonina vai influenciar o aparecimento de irritabilidade, depressão, ansiedade, impaciência, entre outros. Então, nesse segundo cenário, a gente consegue perceber que bagunçou tudo dentro do organismo da Laura, porque esse desequilíbrio ocasionado por um estado de estresse constante pode virar uma bola de neve e ficar cada vez mais difícil de reverter toda essa situação. Para resumir essa questão, de um lado a gente tem a ansiedade saudável, que ocorre com a liberação de neurotransmissores em dose certa e por um curto período de tempo. Do outro lado, a gente tem a ansiedade que começa a se tornar prejudicial através da liberação dos neurotransmissores por um longo período de tempo e de maneira desequilibrada. Quando isso ocorre, a pessoa entra em um estado de estresse crônico, podendo evoluir agora com sintomas físicos, como dor no peito, falta de ar, formigamento no corpo, sudorese. Esses são os sintomas de ansiedade? Na verdade, a mente ela é tão poderosa que qualquer sintoma pode ser ocasionado decorrente de uma crise de ansiedade. Muitas pessoas apresentam gastrite por ansiedade, síndrome do intestino irritável por ansiedade, fibromialgia por ansiedade, enfim, uma infinidade de manifestações que podem ter a sua origem em um desequilíbrio emocional. E como tratar esse desequilíbrio? Bom, a resposta ela é teoricamente simples, mas se tratando de estresse, nada é tão simples assim. Infelizmente, o nosso psicológico, ele influencia muito na nossa disposição e na nossa motivação para conseguir sair desse ciclo vicioso. E eu digo ciclo vicioso porque vicia mesmo. E esse vício vai impedir a pessoa de avançar. Muitas vezes ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Ela vai ter que pedir ajuda. Voltando um pouco no exemplo da Laura, o estado de estresse constante com certeza afetou o seu sono. Ou ela passou a dormir demais, ou ela passou a dormir de menos. Provavelmente também afetou a sua alimentação. Ou ela perdeu o apetite, ou ela começou a comer demais. E geralmente as escolhas alimentares também são ruins. Ou a pessoa opta por fast food, fritura, gordura, doce, além da indisposição para praticar uma atividade física. Em muitos casos, o acompanhamento psicológico ele é recomendado, porque a pessoa precisa entender o processo pelo qual ela está passando e identificar a origem do problema. Paralelo a isso, a gente também vai investigar se tem hipovitaminose, desnutrição, decorrente da má alimentação daquela pessoa e da falta dos exercícios físicos. Então a gente vai suplementando ali, a pessoa ela vai retomando as atividades, vai corrigindo a alimentação, vai voltando a praticar os exercícios, consequentemente isso vai também regular o seu sono e ela vai passar a dormir bem de novo. Então é um processo realmente, mas para que isso tudo aconteça, primeiro você tem que identificar que existe um problema e pedir ajuda, ok? É importante destacar que muitas vezes também a causa do seu estresse emocional ele não é psicológico. Às vezes é por falta de vitaminas e sais minerais e a gente fazendo a reposição desses suplementos, a pessoa ela volta ao seu estado normal, porque vitaminas e sais minerais são matéria-prima para a produção de neurotransmissores,
e alguns hormônios também. Outras causas também incluem intoxicação por metais pesados e agrotóxicos. Eu acho que o principal nesse processo é você se autoconhecer para entender quais as mudanças que vão ter que ocorrer. E um detalhe importante que eu não posso deixar de falar aqui é que seja lá qual for a origem da sua ansiedade, se você é uma pessoa que fica muito tempo nas redes sociais olhando a vida das outras pessoas, sonhando o sonho de outras pessoas, fazendo o que outras pessoas estão fazendo, é muito provável que isso esteja contribuindo para a piora do seu estado emocional. Então, quando a gente para de se comparar com os outros e começa a viver a própria realidade, é quando a gente começa a realmente evoluir. Porque, na verdade, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, e não hoje eu tenho que ser melhor do que fulano. Até porque fulano nem sabe nada da minha vida. Então aceite a sua realidade e não se esqueça dos seus objetivos e dos seus sonhos. Não tenha medo de recomeçar e não tenha medo de se adaptar. Eu desafio você a largar o celular 1 hora antes de você dormir e a comer pelo menos uma fruta no seu dia. Gostou do vídeo? Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, deixa sua sugestão de conteúdo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau!